Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Que as bênçãos de Deus te encontrem assim que você abrir este áudio. Não deixe de compartilhar, não deixe de falar às pessoas que você está sentindo, cada vez que ouve, você está sentindo o desejo de mudança, de transformação, de crescimento, o desejo de que o Espírito Santo penetre no seu coração, faça uma transformação geral e possa fazer mais por você, pela sua casa, pela sua família. As pessoas precisam saber disso, então compartilhe. Vou ficar muito feliz de ouvir mais testemunhos do quanto este podcast tem ajudado pessoas e tem curado e tem sido uma bênção. Eu tenho ficado muito feliz com o retorno que as pessoas têm me dado e você pode ser esse canal de bênção. Não deixa para depois. Se você não conseguir compartilhar pelas plataformas digitais, o faça pelo YouTube. O YouTube, eu tenho um canal lá que se chama Segunda Chance Podcast e você pode pegar os vídeos e compartilhar por WhatsApp, por Telegram, para que as pessoas possam ter o acesso que você tem a uma verdade que Jesus quer colocar no coração de cada um de nós nesse momento da história deste mundo. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Romanos 8. Hoje, o título daquilo que vamos falar, eu escolhi o título Um Dia Após o Outro. Nada melhor do que um dia após o outro. Por vezes eu chego na minha casa cansada, exausta, triste e preocupada, e eu sempre digo antes de dormir para Deus, nada melhor do que um dia após o outro. E por incrível que pareça, depois de uma noite bem dormida, depois de momentos com Deus na minha manhã, ao meditar e conversar com Deus, já contei para vocês que antes de sair de casa é o que eu faço para que eu possa ter um dia mais fortalecida. Eu consigo ver novas perspectivas, consigo perceber novas oportunidades e Deus consegue encher o meu coração de sabedoria, de entendimento e as coisas fluem. E eu te convido para que você faça essa experiência. Faça isso, converse com Deus, busque a Deus, ore a Deus, se ajoelhe pela manhã. Depois você permita que o Espírito Santo tenha um tempinho para acalmar o seu coração e saia confiante de que Deus vai organizar o seu dia e vai te dar uma nova visão sobre tudo aquilo que parecia muito ruim. É o que Deus tem feito na minha vida e é o que eu desejo que Deus faça na sua também. Romanos 8, verso 37 diz o seguinte: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quantos momentos de tristeza e de dor e de apreensão eu tive que repetir esse verso para mim. Patrícia, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores. O que Jesus quer nos dizer com o fato de sermos mais que vencedores? Como é possível sermos mais que vencedores com Cristo Jesus? Jesus quer dizer para nós que todos os dias, em todas as lutas que passamos, em todas as situações que vivemos, nós temos oportunidades para reformar e elevar o nosso caráter. Eu sempre digo para as pessoas que tudo que nós passamos não é por acaso. Não pense que é por acaso que você vive lutas e sofrimentos e batalhas no seu dia a dia. Eu costumo dizer que isso é a escola da vida, para que a gente possa desenvolver o nosso caráter de acordo com a vontade de Deus, nos tornarmos pessoas íntegras, verdadeiras,
puras, pessoas que pensam e que são como Jesus gostaria que nós fôssemos. E isso só é possível quando a nossa alma, quando a nossa mente, quando o nosso coração é renovado por novas forças, por confiança, por fé, por novos objetivos, novas percepções. Só é possível quando a gente fixa os nossos olhos em Jesus e Ele consegue habitar dentro de nós e fazer esta obra de transformação e mudança. Quando nós olhamos para nós mesmos, a verdade é que nós temos a sensação de que para nós é muito difícil a gente abandonar uma vida que nós acostumamos a fazer coisas que para nós aparentemente eram normais ou certas ou corretas. Para nós, quando a gente olha, a gente pensa isso, a gente fala, mas eu não vou conseguir mudar. É uma vida que eu penso dessa maneira, é uma vida que eu sou dessa forma. Mas a verdade é que se nós não tivermos dentro de nós a prepotência, se nós não formos ditatoriais com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao redor, o Espírito Santo ele vai ter mais força de conseguir vitórias dentro da gente, pela gente e pelos outros. Eu já vi muita gente sendo transformada de coisas que eu falava, é impossível. Já vi gente que bebia até cair. Simplesmente, hoje, não consegui sentir o cheiro da bebida. Ou pessoas que fumam, ou que usam drogas, ou pessoas viciadas em sexo, ou pessoas que sonegam, que roubam. Eu já vi várias histórias e vários tipos de transformações que quando você olha, você fala, como foi isso? Tem pessoas, inclusive, que são muito incrédulas, que quando coisas assim acontecem com pessoas terríveis, a pessoa fala, vamos observar. Primeira oportunidade vai cair. E eu acho engraçado esse raciocínio, gente, porque ao invés de nós torcermos pelo outro e desejarmos que o outro seja vencedor e até apoiarmos e estarmos ali à disposição para ajudá-lo, nós ficamos na expectativa de que a mudança dele não seja uma mudança tão verdadeira como ele diz. Para que a nossa palavra ela seja a última. Mas graças a Deus que na vida das pessoas a última palavra é a de Deus. E eu vou dizer uma coisa, se você é uma dessas pessoas que tem sido derrotado por causa de palavras, por causa de fraquezas, acredite, ainda que você seja derrotado, respira, levante e pense, Deus, hoje eu caí, amanhã eu estarei de pé. E quantas vezes acontecerem, peça perdão a Deus e diga, Senhor, hoje eu caí, mas amanhã pela Tua graça eu estarei de pé. E cada vez que você fizer isso, você vai se sentir mais forte para vencer, mais forte para confiar em você, porque nós precisamos ter o desejo dentro do nosso coração, mas a força de lutar, ainda que os outros ao nosso redor não acreditem em nós, não nos enxerguem desta forma, não nos veem como vencedores. Mas Jesus te prometeu, através do versinho que nós lemos hoje, que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Acredite, Ele está te dizendo isso. Sempre haverá uma verdadeira felicidade no nosso coração quando a gente entregar a nossa vontade nos braços de Deus. E a gente precisa falar para Jesus todos os dias, o meu eu aqui, eu quero crucificar diante de ti. Eu não quero ser a última palavra, dar a palavra na minha vida. Eu quero que seja o Senhor. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou pequenininho, eu sei que eu tenho pouco para te oferecer, mas eu estou aqui pedindo para ser vitorioso e eu confio que o Senhor há de me ajudar. Eu lembro da história de um personagem na Bíblia que é Moisés.
Moisés, ele passou por muitas coisas e eu tenho estudado muito sobre a vida de Moisés porque me faz refletir muito sobre a minha vida. E uma das coisas que a gente vê na vida de Moisés, que Moisés ele era um homem nobre na sua fase adulta, um homem criado por um rei, por uma princesa, intelectualmente bem resolvido, mas esse homem, ele mata uma pessoa. E aí, ele foge para as montanhas, ele foge, do convívio das pessoas, mas naquelas montanhas, ele pede perdão e Deus usa muitos anos da sua vida para restaurar o seu caráter, transformar ele num homem vitorioso, para que ele pudesse ser um agente salvador para um povo. Se ele não tivesse passado por esse processo de crescimento, talvez ele nunca estivesse preparado. Então, talvez, repense sobre sua vida. Os tombos que você tem tomado, que você tem vivido, as lágrimas que você tem derramado porque não consegue mudar em alguma perspectiva da sua vida. Às vezes eu vejo algum casamento destruído e as pessoas mencionam que porque elas não conseguem ser fiéis, elas são viciadas em pornografia ou qualquer situação, estão destruindo a vida da sua família, de outros e choram por causa disso. Eu vejo que quando a pessoa ela sente o desejo de mudar, o Espírito Santo já está trabalhando, então não se sinta derrotado. Deus está falando com você, está lutando pela sua vida e está dizendo para você que em Cristo Jesus você pode ser mais que vencedor. É isso que Deus quer te dar, a certeza de que Ele te conhece, Ele sabe que você pode tombar, que você pode cair, que você pode sofrer, mas Ele tem o poder nas suas mãos e pode, através da sua decisão, e é somente com a sua decisão, Jesus não pode fazer isso porque Ele quer fazer, você precisa decidir, Ele pode fazer mais e pode te salvar de você mesmo e você ser vitorioso e se tornar uma pessoa completa, uma pessoa íntegra, uma pessoa amorosa, uma pessoa saudável socialmente, uma pessoa que vai mostrar que houve uma mudança e essa mudança se chama Jesus. A verdade é que Satanás, ele tem procurado o tempo todo estabelecer dentro do nosso coração um trono, sabe? Imagina que ele tenta colocar ali um trono e ele tenta reinar ali dentro do nosso coração porque ele já sabe que nós somos pecadores e maus. Nós não temos nada de bom para oferecer para as pessoas. A Bíblia diz claramente, e se você está ouvindo essa frase pela primeira vez, a Bíblia diz claramente que qualquer coisa que nós temos de bom é porque Deus está em nós. Porque o pecado, ele destruiu tudo de bom que nós tínhamos. Então, qualquer atitude boa que nós temos pertence a Deus. É Deus que colocou dentro de nós. E o que Satanás faz quando ele tenta reinar dentro da gente? Ele faz a gente ouvir e sentir que nós somos pessoas más, amargas, somos pessoas que ofendemos, que magoam e que pra gente não tem nenhum tipo de luz. Nós estamos nas trevas e pronto, acabou, não tem o que ser feito. Isso não é verdade. É verdade que Deus, ele não faz nenhum tipo de ligação entre as trevas e a luz. Não existe possibilidade de uma pessoa ter dentro de si trevas e luz. Ela precisa buscar uma coisa ou outra. Eu sempre digo aqui para vocês, o bem e o mal é uma estrada. E nessa estrada, cada uma das vias, existe ali um limite. Então, você precisa tomar decisões para que você possa ser forte e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Porque se você não fizer isso, você vai viver dentro de um campo ruim, que é o campo do inimigo de Deus. Não tem como ser diferente disso. Então, nós precisamos todo o tempo render toda a condescendência pessoal, toda a avareza, todo o engano, toda a fraude,
Qualquer espécie de pecado que tiver aí no teu coração, que tiver aqui no meu coração, nós precisamos pedir a Deus para não favorecer os princípios de Satanás dentro do nosso coração. E nós precisamos pedir a Deus para que Ele não reine dentro de nós. E nós temos que fechar a porta do nosso coração para Ele e abrir a porta do céu. Pedir para que Jesus entre e que Ele reine e que Ele cuide do nosso coração. Você precisa fazer uma lembrança muito importante. Satanás, ele foi expulso do céu. Ninguém que viva de acordo com o pecado, ninguém, e que acaricie o pecado, poderá ir para o céu. Ninguém. Pois cada vez que a gente pensa que pode levar com a gente as coisas que nós fazemos contra a vontade de Deus para o céu, nós acreditamos sinceramente que Satanás, ele pode ir para o céu e pode reiniciar e se firmar ali com toda a maldade do seu coração, porque é isso que nós damos vazão cada vez que nós acreditamos nessa verdade que não é uma verdade, é uma mentira. Então, se nós estivermos dia a dia, a cada instante, um dia após o outro, empenhado em vencer os defeitos de caráter que nós temos, nós estaremos colocando Jesus dentro do nosso coração, reinando neste trono. A luz, ela vai ter um encontro com a gente. Quem é a luz? Jesus. E aí, diante desses brilhantes raios da luz do semblante de Jesus Cristo, todo o nosso ser será nobre e elevado. Nada como um dia após o outro. Nós somos exatamente como Jesus disse, em todas as coisas, mais que vencedores. Talvez você precise parar, pensar, refletir, pensar aí na sua cabeça o que você tem perdido com as escolhas que você tem feito. O que tem sido mais forte que você? O que tem vencido você? Converse com Jesus, conte para Ele. Diga para Ele que você quer ter uma vida feliz ao lado dEle, ao lado da sua família, ao lado das pessoas que você ama, que você não quer destruir a sua vida, que você quer viver uma vida de acordo com a vontade dEle e se preparar para viver com Ele. Que Deus te dê muita sabedoria, mas mais do que isso, que Ele mostre para você que você pode ser mais do que vencedor nas suas lutas, e que você perceba que o Espírito Santo, os anjos, Jesus e o nosso Pai querido está lutando pela sua vida. Em nome de Jesus, eu te digo isso e que Deus te abençoe.